Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, Deus é maravilhoso. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, desde os mínimos detalhes. Às vezes a gente pensa que o Senhor está com as mãos encolhidas. Às vezes a gente pensa que o Senhor se calou. Mas mesmo quando o Senhor está em silêncio, Ele está trabalhando nas nossas vidas. Amém? Estou muito feliz por o pastor ter escalado para poder trazer uma palavra de vitória hoje para a igreja. Amém? Vamos lá, vamos para a palavra. Gálatas. O texto base está lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Eis aqui, Senhor, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a tua igreja nesta noite, para que possamos sair daqui, Pai, depois de ouvir a tua palavra, sair daqui diferente, sair daqui, Pai, com algo a mais do Senhor em nossas vidas. Que a tua palavra, Pai, venha achar guarida em nossos corações. Que ela seja como uma semente em uma terra boa, que produza frutos em nome do Senhor Jesus. Usa-me, Senhor, nesta noite, como o Senhor achar melhor, porque é o Senhor que manda em todas as coisas. É o que nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deu para ver aí que pela palavra está vindo aí chumbo grosso, né? A lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, aquilo ele também vai colher. E se ele semear muito, ele vai colher muito. Não tem para onde correr. Ninguém escapa dessa lei. Ninguém escapa da semeadura. Então a gente tem que meditar cada semente que a gente vai plantar. São muitas sementes que nós temos em nossas mãos. As nossas palavras. Toda hora a gente semeia, a todo momento, a todo segundo. A gente semeia através das nossas palavras. Todos os dias a gente semeia através das nossas atitudes. Então a gente deita, acorda, né, semeando. A gente deita, no outro dia levanta de novo semeando. Será que alguém diz assim: não, por que é que eu estou colhendo isso? Se eu não semeei isso, como é que eu estou colhendo? Eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que eu passei por situações difíceis e complicadas, eu tinha certeza absoluta que eu tinha semeado aqui. Deus nunca me deixou se confundir pelaquilo que eu estava colhendo. Muitas vezes eu colhei frutos desagradáveis, mas tudo que eu semeei. Teve uma vez que eu estava pregando lá no presídio aqui de Lauro de Freitas, e eu perguntei àqueles presos lá: tem alguém inocente aqui? Ou todo mundo está colhendo aquilo que plantou? Todos eles disseram que estavam colhendo o que já plantaram. Mas a gente sabe que toda regra existe, não é exceção. Mas só que a gente não deve tratar a exceção como um fluxo, um sentido certo. Porque a exceção, ela é nada mais é do que um desvio de um padrão já estabelecido. Então a exceção pode existir, mas vai ser rara. Então você pode, em algum dia, você está colhendo algo que você acha, que você tem até certeza que você não plantou. Pode ser fruto de uma exceção, mas eu acredito que até nas exceções
Deus tem um projeto, Deus tem um plano na vida da gente. Às vezes a gente pode até estar colhendo aquilo que a gente não plantou, mas fique tranquilo, porque Deus tem um propósito naquilo que você está vivendo. E na Bíblia eu vejo como exceção a história de Jó, o sofrimento de Jó. Lá no capítulo 1º do livro de Jó, Deus apresenta Jó como um homem excelente. O próprio Deus, o nosso Senhor, apresenta Jó como um homem decente, como um homem de ser seguido, de ser observado. Era um homem temente a Deus, reto, sincero, honesto, que se desviava do mal. Mas só que Deus chegou e colocou uma exceção na história de Jó, que até o próprio Jó não entendia o que estava acontecendo na vida dele. Depois ele entendeu, mas no princípio ele não entendia o que estava acontecendo. O que foi que eu fiz para merecer passar o que eu estou passando? Não é assim que muitas vezes a gente pergunta? A gente se pergunta. Eu tenho certeza que talvez possa ser que seja uma exceção, mas na maioria das vezes a regra foi porque a gente semeou algo que não devia semear. E Jó sofreu ali, né, passando por esse problema. Mas a gente vê alguns outros textos na Bíblia semelhante a esse de Jó? Não, porque esse texto ele é uma exceção. Essa história é uma exceção. E o que é que nós devemos tratar? O que é que nós devemos observar? O que é que nós devemos seguir como regra de fé? As regras da palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente tem que seguir a regra. E o que é as regras? O que é regra? Exceção a gente já viu que é um desvio, né? É algo que acontece contrário da regra. Deixa eu colocar aqui. Na vida da gente vivemos exceções, né, e regras. Exceção é, como eu falei, é um desvio de um padrão já estabelecido. E regra? Regra é uma coisa que vem para regular. Você seguir a regra é um conjunto de leis, de procedimento. Os mandamentos de Deus é regra. Nós temos que seguir os mandamentos do Senhor. É uma regra que a gente tem que seguir. Qual é a regra de fé do cristão? A palavra de Deus, a Bíblia. É a regra de fé que nós devemos. É crer no Senhor Jesus Cristo. É crer que Ele foi na cruz do Calvário para nos dar o direito de conversar com Ele, de conversar com o Pai, de nos dar o privilégio de garantir a nossa salvação. Então, exceções, a gente não pode descartar as exceções. Mas o que nós devemos seguir são as regras. As regras nós devemos seguir. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, no versículo 6, vamos abrir lá para a gente acompanhar. 1 Samuel, capítulo 18. Samuel, capítulo 18, versículo 6. Primeiro Samuel, capítulo 18, versículo 6. Vamos entrar na lei da semeadura. Vamos citar Davi como exemplo de regras. A gente citou Jó como exemplo de exceção e vamos citar Davi como exemplo de regra. 1 Samuel capítulo 18, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul
cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, no versículo 7, e as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Amém? O que foi que aconteceu aí nesse texto? Nesse texto aí, Davi começou a colher frutos que ele semeou anteriormente. Quando ele enfrentou os filisteus, quando ele enfrentou a Golias, Davi começou a ganhar nome. As mulheres cantavam já homenageando Davi mais do que ao próprio Saul. Saul era o rei, então elas cantavam, né, que Saul feriu a milhares e Davi feriu a dezenas de milhares. Então Davi começou a receber a glória do povo. Davi começou a colher aquilo que ele tinha semeado antes. Ele semeou ali quando enfrentou o leão, quando enfrentou o urso, para poder salvar as suas ovelhas. Depois ele enfrentou a Golias, ele enfrentou o exército dos filisteus, que era a maior ameaça do povo naquele tempo. E aí ele começou a colher os frutos que ele tinha semeado antes. Começou a colher. Então ele era muito, tudo que ele fazia não, tudo que ele ia fazer, ele colocava Deus na frente. Quando ele foi enfrentar o gigante, ele colocou Deus na frente. Você pode vir com lanças, pode vir com armas, pode vir com escudo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Deus de Israel. Então ele colocava Deus na frente. Então todas as vezes que a gente for semear, temos que colocar Deus na frente, para que a gente tenha uma colheita certa. Davi começou a colher aí. Mas só que, será que Davi escapou da lei, da semeadura? Ele está colhendo bons frutos agora. Ele começou colhendo bons frutos. Ele começou semeando bem. Mas chegou um período lá no capítulo 12, no versículo 15. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15. Amém? Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Até aí tá bom. E aí a gente já entende o que aconteceu, que a criança ela morreu. Então, Davi já começou a colher frutos ruins. Primeiro ele agiu certo, primeiro ele semeou bem. Isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Primeiro Davi semeou bem, bons frutos, boas sementes, e começou a colher bons frutos. Aí, no meio do caminho, Davi mudou a semente. Ele mudou a semente. Então a semente que ele começou a semear já não era mais aquela semente de gratidão a Deus. Não é aquela semente. Então o que aconteceu? Ele começou a semear traição. Ele traiu Urias. Ele tomou a esposa de Urias. Ele adulterou com a esposa de Urias. Ele tramou, ele mandou matar o seu oficial. Então ele começou a semear uma sementezinha diferente da que ele iniciou. E aí ele escapou da semeadura? Não, ninguém escapa. Ninguém escapa da semeadura. Por isso que todos os dias, antes de
eu semear, eu oro a Deus para que eu não jogue nenhuma semente à toa. Nós devemos orar a Deus todos os dias quando levantar, para que a gente tenha um dia bom, para que a gente tenha um dia produtivo, para que as sementes que a gente lançar naquele dia sejam boas sementes. Então, em 1 Samuel 18, Davi começou a colher os frutos bons, né? Porque ele enfrentou o gigante, ele colocava Deus nas batalhas, só colhendo frutos bons. Mas depois que ele mudou a semente, aí ele começou a se atrapalhar, porque a conta vai chegar, ninguém escapa. Às vezes a gente pensa que demora um pouquinho, e às vezes é logo imediato. Às vezes é logo imediato. Essa semeadura de Davi, ela chegou rápida, porque ele, assim que a criança nasceu, ele já começou a pagar pela semeadura mal feita. E o agricultor, ele se prepara demais antes dele lançar a semente. Ele se prepara muito, ele estuda o tempo, ele estuda a terra, ele estuda a semente, ele estuda tudo. E aí Davi não escapou. Por conta da má semeadura, ele começou a colher mais frutos. E aí começou na vida de Davi. Primeiro, a morte do filho. Depois veio o estupro da filha pelo próprio filho. Depois veio que o filho matou o filho, outro filho. Aí veio que o filho quis usurpar o trono dele, quis matar ele. E ele só colhendo. E às vezes não. Muitas vezes a gente lança uma sementinha ruim, mas a colheita é grande. Porque a gente semeia uma semente, aí nasce uma espiga. E aí a colheita é maior. A colheita é maior. Então a gente tem que tomar o maior cuidado na hora de semear, porque a colheita vai vir e a colheita é sempre por um. Tanto boa como a ruim vai vir a sempre por um. Então, por conta da má semeadura, ele começou a colher os frutos ruins. Ele começou a pagar. Mas algo que me chamou a atenção, será que o mesmo Deus que estava com Davi, quando ele estava ali sendo abençoado, colhendo bons frutos, será que aquele Deus se afastou de Davi quando ele estava colhendo os frutos ruins? Ou Deus estava com ele nos frutos bons e Deus também estava nos frutos ruins? Mesmo a culpa sendo dele por ter semeado mal. Deus estava com Davi. Deus está com cada um de nós que se arrepender e deixar. Porque Davi se arrependeu e deixou. E a palavra diz que aquele que se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia. Então, já que Davi fez uma má semeadura, ele vai colher os maus frutos. Porque Deus, ele não vai absorver os nossos erros. A consequência, a gente vai ter que viver com ela, a gente vai ter que resolver o problema. Não tem para onde correr. Deus vai perdoar o nosso pecado? Vai. Porque ele sonda o nosso coração e vê que a gente se arrependeu. E a consequência? Será que Deus tem que ficar com a conta? Não, a conta é nossa. A conta é a gente que tem que administrar. Porque a conta vai chegar e não tem para onde correr. Então é bom que eu fique com a conta, mesmo sendo uma colheita ruim, mas que Deus esteja comigo. Que Deus esteja me ajudando, me fortalecendo, para eu não cair de novo, para eu não semear ruim de novo. Então Deus estava com Davi quando ele estava na glória, recebendo bons frutos, mas Deus também estava com Davi quando ele estava passando por isso. Porque na mesma hora Deus disse: seu pecado foi perdoado. Seu pecado era de morte, mas você não vai morrer. E Davi assumiu que errou, assumiu que pecou contra Deus. Não negou nenhum dos seus pecados, dos seus erros. Ele assumiu e ele alcançou a misericórdia de Deus. Então é a única maneira de Deus estar conosco, com a gente, quando a gente está numa situação, numa colheita boa, e também quando a gente está numa colheita ruim. Porque os más frutos é a gente mesmo
força a Ele para que a gente consiga seguir em frente. Porque lá na frente, Davi alcançou a glória de novo. Lá na frente, Davi alcançou novamente, porque Deus estava com ele. Amém? Lá em 2 Samuel 22, conta isso aí. Lá no Salmo 51, Davi pede perdão a Deus, conta todas as mazelas dele, tudo que fez, pequei contra o Senhor mesmo. Entendeu? Mas não tira o teu espírito de mim, permaneça comigo, para me dar força. E aí no versículo, em 2 Samuel capítulo 22, o texto vai falar que Deus estava com Davi. 2 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 18. A partir do 18 dá para a gente entender. Agora vamos passar para o terceiro estágio, né, da vida de Davi. O primeiro estágio foi quando ele teve a primeira semeadura bem, a colheita boa. Aí ele fez uma semeadura ruim, uma colheita ruim. E agora ele voltou para a boa de novo, porque Deus não o abandonou. E diz lá no 18, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor me fez o meu esteio e tirou-me para o largo, e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer. O 21. E recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, me retribuiu. É a nossa justiça. Às vezes a gente fica buscando a justiça de Deus para as nossas vidas. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela já é perfeita. Agora a gente tem que tratar da nossa justiça. Será que eu realmente estou sendo justo? Será que eu estou sendo injusto? Davi está contando aqui da justiça dele. E Deus se agradou da justiça dele. O 22 diz, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Tudo que aconteceu na vida dele, assim como Jó, tudo que aconteceu na vida de Jó, ele não se apartou do Senhor. Então, eu sei que às vezes o orgulho não quer deixar a gente reconhecer os nossos erros. A gente está errado ali, mas só nós não conseguimos enxergar, porque o orgulho não deixa. As pessoas de fora conseguem ver claramente que a gente está errando, mas o orgulho não deixa a gente perceber. A gente perceber que está errado, perceber que está pecando. Amém? O 23, porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém, fui sincero perante ele e guardei-me a minha iniquidade. Sinceridade. Se a gente não tiver sinceridade com Deus, se a gente não tiver sinceridade com nós mesmos, a gente vai ter sinceridade com ninguém. Então, errei mesmo, acabou. Pequei, errei. Agora não vou fazer novamente, não vou errar novamente. Porque eu quero alcançar a misericórdia do Senhor. Então errou, acabou, não tem mais o que fazer. É se arrepender e deixar. É se arrepender e começar a semear novas sementes. Começar a semear novamente. Amém? Até aí tá bom. Né? Até o 24. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Amém? Então nós vimos aí 3 estágios aí na trajetória de Davi em relação à lei da semeadura. Ele semeou bem, colheu bem. Ele semeou mal, colheu mal. Então você já tem uma experiência. Eu já tenho uma experiência, né? Porque eu já semeei mal e já colhi mal. Agora eu só vou agora se eu quiser.
Agora eu já sei como é que funciona. Porque essa lei não perdoa, a conta vai chegar e vai ter que pagar. A palavra de Deus diz que cada palavra que a gente fala vai prestar conta. Cada palavra nós vamos prestar conta. Cada semente lançada nós vamos prestar conta naquele grande dia. Não tem para onde correr. É eu com a minha colheita, é você com a sua e acabou, não tem para onde ir. Essa é a regra. Exceção é o caso isolado, mas a regra nós temos que ter. Amém? Lá no livro de Gênesis, né, olha só como a colheita muitas vezes ela é rápida. Né? Muitas vezes a colheita é rápida. Lá em Gênesis 27, no capítulo 2, vamos trazer mais um exemplo, né, de semeadura, que é para a gente. Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1, que é para a gente entender bem a história. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes da minha morte. Amém? E aí no versículo seguinte, diz que Rebeca escutou toda a conversa de Isaac com Esaú, e ela fez um bem bolado com Jacó. Ela disse: Jacó, corre, pega uns cabritos lá no rebanho, que eu vou fazer um guisado para o seu pai. Aí ele vai comer e você vai, se apresenta como seu irmão, e ao invés dele abençoar o seu irmão, ele te abençoa. Só que Jacó foi até sensato na hora, porque ele falou assim: mas minha mãe, meu irmão é cabeludo e eu sou liso. Quando meu pai me tocar, vai perceber que não sou ele. E ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Então ele teve o pensamento certo, mas só que ele continuou obedecendo à instrução da mãe. A mãe chegou a dizer: deixe que a maldição recaia sobre ele. Agora faça o que eu estou te pedindo. E aí ele foi lá, pegou o cabrito, fez um guisado, levou para o pai. A mãe pegou a roupa do irmão, colocou sobre ele, para que ele abençoasse ele, a Jacó, com a bênção da primogênita. E aí a conta ia chegar. Porque Deus está de lado, da mesma forma que Deus estava assistindo as travessuras de Davi, Deus estava assistindo as travessuras de Jacó. Deus está assistindo as nossas travessuras. Nada se esconde aos olhos do Senhor. Então não faz sentido, não adianta eu estar trabalhando fora, achando que eu estou escondido da igreja, achando que eu estou escondido da minha esposa, dos meus filhos, eu querer fazer o que eu quiser fora, porque os olhos de Deus estão sobre mim. Os olhos de Deus estão sobre nós. A palavra diz que nós estamos em volta de uma grande nuvem de testemunha. Mas se essa grande nuvem de testemunha não tiver, a maior de todas está, que é aos olhos do Senhor. Então antes, eu não tinha ninguém para prestar conta do que eu fazia de errado. Mas hoje eu tenho a Deus para prestar conta. Deus está primeiro do que a minha esposa para eu dar satisfação.
eu tenho que prestar conta a Ele, eu não tenho para onde eu correr. Porque mesmo que o mundo não veja, mas somente o Senhor vendo, acabou. Porque é Ele que vai dar a sentença. É Ele que vai julgar a nossa causa. Ele é o nosso juiz. Mas Ele não é juiz para julgar só a favor. Porque a lei da semeadura é para todo mundo. E aí Jacó fez aquela trama. E aí teve que fazer o quê? Cair fora. Depois que ele se passa pelo irmão, ele teve que cair fora. E aí a conta já veio rápido, porque quando ele chegou lá, ele encontra quem? Labão. E aí ele quer casar com a filha de Labão. E aí ele trabalha 7 anos para casar com uma, e na hora de casar, o sogro dá outra. Então é de enganador para enganador. É a colheita que chega. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a filha de Tiro. E o sogro dele explorava, porque a conta chega, não tem para onde correr. Só depois que a gente se conserta, só depois que a gente obedece às regras do crente, só quando a gente obedece às leis do Senhor, os ensinamentos de Deus, é que a gente começa a entender que não vale a pena sair semeando de qualquer jeito. Não vale a pena a gente sair semeando de qualquer jeito. E aí eu coloquei aqui alguns passos, por conta própria, de ousadia, alguns passos para a gente ter uma boa semeadura. Porque não se preocupe agora com a colheita, porque semeou vai vir. Tem para onde correr. Mesmo que você não faça nada, você está semeando. Então, qual é o primeiro passo para a gente ter uma boa semeadura? Selecionar a semente. Para mim, esse é o primeiro passo. Nós sabemos que a nossa melhor semente é a palavra. Mas a gente vai trazer agora para o mundo do agricultor. O agricultor, quando ele tira a safra, o que é que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele separa a melhor semente para esperar a próxima safra, para semear a próxima safra. Cada vez que ele tira uma safra, ele seleciona melhor ainda a semente. Ele vai ter uma safra boa, esse ano a semente vai ser melhor. Então aquela semente ele não come, ele não vende, ele não faz nada. Aquela semente ele vai preparar para a próxima safra. E aí eu entendo que antes de eu semear, eu tenho que selecionar a minha semente. Eu tenho que orar a Deus antes de colocar aquela semente na terra, antes de lançar aquela semente. Para eu ter certeza que aquela semente ela vai dar bons frutos, que aquela semente é boa. Amém? O segundo passo, né, é escolher a terra. Porque não adianta o agricultor estar com a semente boa e jogar em qualquer lugar. Então nós temos que saber aonde estamos lançando a semente. Vai jogar numa terra cheia de pedra? Vai jogar numa terra dura, onde os carros passam, onde as pessoas passam? Vai jogar dentro dos espinhos? Não. A semente boa, a gente tem que colocar em terra boa, em terra fértil, para que ela produza bons frutos, para que ela produza a 100 por 1. Então nós temos que selecionar a semente, nós temos que selecionar, preparar a terra. Os agricultores, eles deixam até um tempo para a terra descansar. Eles plantam uma safra, planta outra safra, na terceira ele vai ficar sem colheita, mas a terra tem que descansar. Para a terra ficar sempre fértil, para a terra ficar bonita, vai preparar a terra. E o outro passo também muito importante, né, que eu estava pensando, estava meditando, depois foi que me veio, é você lançar a semente no tempo certo. Você saber esperar o tempo certo para você lançar a semente. E aí você está se cercando de todos os lados para você ter uma boa semeadura.
semeadura, para você ter uma boa colheita. É você se cercar, é você não jogar, não pegar qualquer semente e lançar na terra, não lançar semente boa em qualquer terra, e você em todo tempo lançar a semente sem pensar. Salomão disse que há tempo de semear e há tempo de colher. Então você tem que esperar o tempo certo. Você tem que sempre colocar Deus no primeiro lugar, para que você tenha sabedoria, para que você tenha maturidade, para você não se precipitar, porque lançou a semente, já foi. É só esperar que a colheita vai vir. Nem tente fugir e não tem para onde correr. A semente vai vir de qualquer jeito. Amém? Deu para entender? Glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Emagno para a gente estar orando, né, e estar dando a bênção apostólica aí, em Jesus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.